Imagine as cinzas ainda fumegantes de Sodoma e Gomorra. A terra devastada, o céu tingido de vermelho, ecoava o julgamento de Deus sobre as cidades do pecado. No topo de uma caverna rochosa, Ló e suas duas filhas observavam com horror o que restara do mundo que conheciam. Estavam sozinhos, abandonados nas montanhas de Zoar. As filhas de Ló olhavam para o pai, um homem quebrado, marcado pela perda e pelo desespero. Foi ali, no silêncio mortal das montanhas, que uma decisão insólita foi tomada. As filhas de Ló, temendo que a linhagem de sua família desaparecesse para sempre, conceberam um plano impensável. Não há homens suficientes na terra. A filha mais velha murmurou para a irmã: nossos filhos morrerão conosco, a menos que façamos algo. Na escuridão da noite, elas embebedaram seu pai com vinho, um ato de desespero, de quebra dos valores mais profundos, mas que em sua mente era justificado pela preservação da descendência. Do ato de incesto nasceriam duas nações. O primeiro filho, nascido da filha mais velha, foi chamado de Moabe, que significa nascido do pai. Assim nasceu o patriarca dos Moabitas, uma nação cuja história se entrelaçaria com a de Israel de maneiras dolorosas, dramáticas e surpreendentes. A origem vergonhosa de Moabe não passaria despercebida. A mancha de sua concepção incestuosa seguiria seus descendentes por gerações. Embora pudessem florescer em força militar e prosperidade agrícola, sua fundação estava enraizada no pecado e na vergonha, um tema recorrente que assombraria a nação. Séculos mais tarde, Moabe, a terra dos descendentes de Ló, se erguia como uma nação estabelecida. Os vastos campos férteis se estendiam ao longo do lado oriental do Mar Morto, em uma terra montanhosa e rica. O rio Arnon, com suas águas cristalinas, cortava as montanhas, separando Moabe de seus vizinhos do norte. As colinas eram pontilhadas por cidades fortificadas e aldeias prósperas, protegendo o povo de invasores e inimigos. Na cidade de Kir-Hareset, a capital orgulhosa de Moabe, o povo reverenciava Quemós, seu deus da guerra. Era a Quemós que atribuíam suas vitórias em batalhas e prosperidade na agricultura. Suas festas eram regadas com sacrifícios e rituais, muitos dos quais chocariam qualquer adorador do Deus de Israel. Os moabitas eram conhecidos por sua fé nas forças da guerra, e o sangue corria frequentemente em seus altares. Entre suas práticas mais sombrias estava o sacrifício humano, algo que os diferenciava de Israel. O temor de perder o favor de Quemós era tão profundo que, em momentos de crise, o rei ou qualquer líder moabita poderia oferecer até mesmo o sacrifício de seus filhos primogênitos, um ato desesperado de apaziguar seu Deus. Quemós nos fortalece, gritavam os guerreiros antes de entrar em batalha, suas lâminas afiadas e escudos reluzentes. Mas esse fervor, essa adoração cega a um Deus de guerra, traria tanto vitórias quanto tragédias. A relação entre Moabe e Israel foi marcada por uma constante tensão. Às vezes eram aliados momentâneos, em outras eram inimigos mortais. Em um dos episódios mais sombrios dessa relação, Moabe se ergueu para oprimir Israel sob o comando de Eglon, um rei conhecido por sua crueldade e opulência. Eglon era um homem corpulento, não apenas em corpo, mas em ego. Ele havia conseguido submeter Israel e forçar seu povo a pagar tributos pesados. Durante 18 longos anos, os israelitas foram forçados a se ajoelhar perante ele, oferecendo-lhe o que de melhor produziam de suas terras. Eglon não se importava com o sofrimento dos israelitas. Para ele, cada moeda, cada sacrifício trazido até seu trono dourado era um símbolo de sua vitória sobre o Deus de Israel. Veja como até o povo escolhido de seu Deus está aos meus pés. Ele ria, enquanto engordava com os frutos da terra de Canaã. Mas Deus não se esqueceu de seu povo.
No auge do sofrimento, Deus levantou um libertador. Eude, um homem canhoto que usaria essa característica inusitada para orquestrar um golpe inesperado. No palácio de Eglon, as cortinas tremulavam ao vento. Eude entrou disfarçado como um portador de tributo. Ele se aproximou do trono do rei gordo, sua mão esquerda habilidosamente escondendo uma adaga afiada. Com um sussurro furtivo, ele disse: "Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei." Eglon, curioso e desatento, ordenou que seus guardas saíssem, permitindo que o homem israelita se aproximasse. Num movimento rápido e mortal, Eude cravou a adaga no ventre do rei, tão profundamente que a gordura de Eglon engoliu a lâmina. O rei caiu, sufocado em seu próprio sangue, e Eude fugiu antes que os guardas percebessem o que havia acontecido. A morte de Eglon marcou o fim do domínio de Moabe sobre Israel, e a vitória de Eude trouxe paz para o povo de Deus por um tempo. Mas a animosidade entre Moabe e Israel estava longe de terminar. Não muito tempo depois, outro rei de Moabe, Balaque, decidiu usar um método diferente para destruir Israel. Em vez de confrontá-los diretamente com espadas e escudos, ele buscou o poder das palavras. Sabendo que o Deus de Israel era poderoso e que seu favor era inabalável, Balaque concebeu um plano perverso. Ele pagaria o profeta Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão era um homem conhecido por sua conexão com o espiritual, alguém cujas bênçãos e maldições eram temidas em todo o Oriente Próximo. Assim, quando o rei Balaque ofereceu uma recompensa generosa, Balaão foi tentado. Ele se preparou para amaldiçoar o povo de Israel, montado em seu jumento, guiado pela ganância. No entanto, enquanto cavalgava em direção ao acampamento israelita, algo extraordinário aconteceu. O jumento de Balaão, que parecia um simples animal de carga, de repente parou e se recusou a seguir adiante. Balaão, furioso, começou a bater no animal, ignorando o que seus próprios olhos não podiam ver. O jumento via algo que Balaão não conseguia. Um anjo do Senhor, de espada desembainhada, bloqueando o caminho. "Por que você me bate?" perguntou o jumento, em um milagre que deixou Balaão atônito. Naquele momento, seus olhos foram abertos, e ele viu o anjo imponente, pronto para julgá-lo se ele ousasse desobedecer ao comando de Deus. O coração de Balaão foi transformado ali. Quando ele finalmente chegou ao cume da montanha, de onde deveria amaldiçoar Israel, as palavras que saíram de sua boca não foram de maldição, mas de bênção. "Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou?" declarou Balaão, para o horror de Balaque. "Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa." 3 vezes Balaque tentou, e 3 vezes Balaão abençoou o povo de Israel. A fúria de Balaque era palpável. Moabe falhara em destruir Israel, tanto com a espada quanto com maldições espirituais. No entanto, a história não terminou com a bênção de Balaão. O fracasso de Moabe em derrotar Israel pela força levou-os a um novo tipo de ataque: sedução e corrupção. O plano era astuto, perverso e incrivelmente eficaz. "Se não podemos derrotá-los", sussurraram os conselheiros de Balaque, "então faremos com que se derrotem a si mesmos." Assim, as mulheres moabitas, belas e tentadoras, foram enviadas ao acampamento israelita em Sitim. Elas trouxeram consigo não apenas sorrisos e olhares insinuantes, mas também a adoração de seus deuses, em especial Quemós e Baal-Peor, o deus da fertilidade. Os homens de Israel, distraídos pela beleza exótica das moabitas, caíram na armadilha. Em pouco tempo, estavam participando de rituais pagãos, sacrificando aos deuses de Moabe e entregando-se à imoralidade sexual. A ira de Deus se acendeu contra Israel. Uma praga devastadora começou a varrer o acampamento, e a contagem de mortos subiu rapidamente. No meio do caos, um israelita ousou trazer uma mulher midianita, com quem estava envolvido em práticas imorais,
para dentro do próprio acampamento. Este foi o ponto de ruptura. Finéias, o neto de Arão, sacerdote de Israel, não podia mais suportar a profanação do nome de Deus. Com uma lança na mão, ele atravessou a tenda onde o israelita e a mulher se encontravam, matando os dois de uma vez. Somente então a praga cessou, mas não antes de 24.000 israelitas terem sido mortos. O estratagema de Moabe quase destruíra Israel, mas Deus interveio. Mais uma vez, Moabe havia se tornado um espinho no lado de Israel, e suas táticas de corrupção e engano seriam lembradas por gerações. Em meio a essa história sombria de traição, guerra e idolatria, uma luz surpreendente brilha sobre Moabe. Em meio às montanhas áridas e aos campos cultivados de Moabe, surge uma das histórias mais comoventes e redentoras de toda a Bíblia, a história de Rute, a Moabita. Rute nasceu em Moabe, uma nação que para Israel simbolizava pecado e inimizade. No entanto, o destino dela seria diferente. Quando Noemi, uma israelita, e sua família migraram para Moabe por causa de uma grande fome em Israel, Rute encontrou-se casada com um dos filhos de Noemi. Mas, tragicamente, a vida de Rute mudaria quando seu marido e sogro morreram, deixando-a viúva e sem perspectiva de futuro. Noemi, agora sozinha e desamparada, decidiu retornar a Israel, amargurada e sem esperança. Ela incentivou suas noras a ficarem em Moabe, para que pudessem encontrar novos maridos e reconstruir suas vidas. A outra nora, Orfa, escolheu ficar. Mas Rute fez algo extraordinário. Com lágrimas nos olhos, mas com determinação na voz, Rute fez uma das declarações mais belas de lealdade já registradas na Bíblia. Não insistas comigo que te deixe e que não te acompanhe. Para onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Esta promessa marcou um ponto de virada na história de Moabe e Israel. Uma mulher moabita com raízes em uma nação marcada por idolatria e inimizade, agora abraçava o Deus de Israel com toda a sua alma. Ela deixou sua terra natal para seguir Noemi até Belém, onde, pela graça de Deus, ela conheceria Boaz, um homem justo e temente a Deus, que a redimiria. Rute e Boaz se casaram e seu filho, Obed, se tornaria o avô de ninguém menos que o rei Davi. Isso significa que, através de Rute, uma moabita, a linhagem do próprio Messias, Jesus Cristo, seria estabelecida. Deus, em sua infinita misericórdia, redimiu Moabe por meio de uma mulher fiel e obediente. A história de Moabe, marcada por pecados do passado, agora tinha uma nova página repleta de esperança e redenção. No entanto, apesar da luz brilhante da história de Rute, o destino de Moabe como nação não seria redimido. Ao longo dos séculos, os profetas de Israel declarariam o juízo de Deus sobre Moabe por sua arrogância e idolatria. Isaías, capítulos 15 e 16, e Jeremias, capítulo 48, descrevem com detalhes o destino sombrio de Moabe. O orgulho de Moabe é grande, sua soberba e arrogância são insuportáveis, declarou o profeta Jeremias. Moabe, que se orgulhava de suas vitórias passadas, de suas cidades fortificadas e de sua adoração a Quemós, agora enfrentaria a justa ira de Deus. O som de lamentações ecoaria pelas colinas de Moabe e suas cidades se tornariam ruínas. Moabe, que havia atormentado Israel por gerações, agora veria o julgamento cair sobre si. Seus templos e altares seriam destruídos e seu povo espalhado. A soberania de Deus prevaleceria e Moabe aprenderia o custo de sua rebelião contra o Deus de Israel. A história dos Moabitas é uma história de altos e baixos, de trevas e luz. É uma narrativa que nos ensina sobre as complexidades do pecado, do julgamento divino, mas também da imensa capacidade de redenção e graça de Deus. Origem e pecado.
Moabe nasceu de uma situação marcada pelo pecado, e essa origem contaminou sua história por gerações. Isso nos lembra que o pecado tem consequências profundas, não apenas para indivíduos, mas também para nações inteiras. Inimizade e redenção. A relação entre Moabe e Israel foi marcada por conflitos e inimizades. No entanto, Deus sempre protegeu seu povo, e mesmo os atos mais perversos, como a tentativa de maldição de Balaão, foram transformados em bênçãos. Deus é soberano sobre todas as situações. A redenção de Ruth. Ruth nos ensina que, mesmo vindo de um povo marcado pelo pecado, a fé verdadeira e a obediência a Deus podem trazer redenção. Ruth, a moabita, não só foi redimida, mas tornou-se um elo vital na linhagem de Cristo. Juízo e justiça. Moabe não escapou do juízo de Deus. Sua arrogância e idolatria foram punidas. Essa é uma advertência para todas as nações e pessoas que rejeitam a soberania de Deus. A história dos moabitas é rica em lições espirituais e teológicas. Embora nascidos do pecado e muitas vezes antagonistas do povo de Deus, o destino de Moabe revela a profundidade tanto do julgamento divino quanto da sua misericórdia. E no final, através de Ruth, Deus nos mostra que até mesmo dos lugares mais inesperados pode surgir uma redenção gloriosa.